Olá, Web Condôminos, estamos aqui hoje no nosso podcast novamente. Hoje nós estamos com o Renato Tabuada, da Facilities, nossa patrocinadora aqui, Facilities Gestões Condominiais. Ele é síndico profissional e nós vamos falar hoje sobre um tema que aí eu, como advogado, enfrento alguns problemas, né? Porque eu falo que o síndico, na hora que ele chama a assembleia, ele não me pergunta o que, que ele vai colocar lá, ele não me explica, só fala que, olha, eu preciso da presença do advogado na assembleia. E aí é uma caixinha de surpresa nessa assembleia, porque o síndico começa a querer tratar de 10 mil assuntos, os condôminos querem tratar de 10 mil assuntos, e alguns desses assuntos, se não constar ali no edital de convocação, que é aquela cartinha que os condôminos recebem para saber o que vai ser falado naquela assembleia, aquele assunto não pode ser tratado, aquele assunto não pode ser votado, aquele assunto não pode nem ser cogitado, né? Praticamente, né, Renato? Então, as pessoas confundem muito e eles. Bom, primeiramente, tudo bom, pessoal? Desculpa, a gente já começou aqui a entrar no tema, não sei Para da você ver onde, né? como o tema É, traz algum desconforto para os nossos síndicos. vamos lá. O que acontece? As pessoas confundem, né? A Assembleia, que tem todo um rito, né? Que tem toda uma parte jurídica a qual a Fabi está se direcionando, que deve ser cumprida, né, que a gente deve se debruçar e estar atento àquilo que está sendo tratado numa Assembleia. Eles confundem a Assembleia como um grande bate-papo, né? Olha, a gente vai aqui, estamos na minha casa e vamos conversar e vamos falar sobre... Não, não é isso, gente. É assim, existe um rito a ser cumprido, é aquilo que está em pauta. Por quê? Você recebe a convocação. Muitos condôminos fazem isso, principalmente os condôminos menos engajados. E eles têm esse direito, né? Por quê? Existem determinados assuntos que vão ser tratados em pauta. Ele fala, olha, sinceramente, nenhum desses assuntos me interessa, né? Eu não acho legal porque a gente trabalha com isso, mas tem gente que vai fazer esse crivo e vai determinar, olha, desses assuntos eu prefiro nem participar, não quero votar, não quero tratar sobre isso. Então, você tem que se ater àquilo. Imagina, olha, fizemos uma reunião com 5 coisas aqui, tranquilo, aí a pessoa vai querer falar sobre previsão orçamentária, que não estava previsto naquilo, não, vamos fazer a reforma da fachada. Você fala, não, calma, gente, não é assim. Vamos criar um fundo para montar uma piscina naquela área que ninguém. Entendeu? Então é assim, se eu falasse que ia fazer a reforma da fachada, pode ser que aquele pessoa falava, opa, calma aí, a gente está falando aqui de muito dinheiro, e é o meu dinheiro, então eu vou querer participar, vou querer estar lá, vou querer votar, me interessar, procurar saber. Então tem que estar sempre determinado os assuntos que serão tratados numa assembleia, os assuntos que estão em pauta, né? Não podendo fugir. E as pessoas vêm sempre falar, Fabi, e você já sabe, esse síndico é burocrático, esse síndico é chato, ele não me ajuda, ou essa advogada não é minha, né? Ela se diz advogada do condomínio, mas ela está aqui defendendo a síndica, ou o síndico, né? Porque a gente está cumprindo um rito legal e as pessoas confundem. É aquilo que eu volto a dizer para você, que a gente já comentou em outros podcasts. As pessoas acabam jogando as frustrações deles na gente, tá? Exatamente. E digo mais, tem problemas que eu enfrentei agora recente, tá? Por exemplo, foi determinado numa assembleia específica que seria contratado uma portaria terceirizada, porque a portaria era remota, falaram, não, vamos voltar com a presencial e eu quero a terceirizada, tudo bem. Foi votado em assembleia, foi aprovado isso. Passou-se 3 meses, o meu conselho chegou e falou assim, o meu conselho que na assembleia votou contra, né? Porque eram os mais contidos em gastos e tudo Sim. mais. Cada um
é aquilo, cada um com o seu pensamento e Claro. tá tudo bem. Eles chegaram e falaram assim, olha, a gente conversou aqui entre a gente e queremos que vocês tirem a portaria presencial e volte a remota. A gente falou, gente, deixa eu explicar. Isso foi determinado, isso não fui eu que determinei. Isso foi determinado em assembleia. Como que eu vou fazer para voltar atrás? Ah, não, então a gente não quer vocês mais de síndico profissional. Sofremos essa pressão. Então, é importante, principalmente, muito quando se trata até de assembleia ordinária, o condômino vê aquele assuntos gerais. E aí ele fala assim, então deixa, eu nem vou falar para o síndico para colocar este tema, porque quando chegar na parte de assuntos gerais, eu vou falar disso. Volto a falar, gente, como o Renato falou, a assembleia ela é um ato público, jurídico, e ela tem que ter uma formalidade. Essa formalidade, ela não é criada pelo Renato, síndico, ela não é criada pelo Wellington, administrador, ela não é criada pela Fabiola, advogada. Ela é criada pela lei, aonde o Código Civil determina ali a questão da assembleia, por exemplo, assembleia ordinária, deve haver a prestação de contas anual, tem que ter a apresentação de orçamento anual, a prestação orçamentária anual. Então, todo condomínio deve haver essa formalidade. E não podemos incluir nesse assunto gerais, por exemplo, como eu brinquei, a inclusão. Decidimos agora em assembleia, vamos votar, porque tem uma arinha ali no fundo do condomínio, e vamos votar e vamos fazer uma piscina infantil. Se isso não está na convocação, votação para criação da piscina infantil, esse assunto não pode ser votado, não pode nem ser cogitado. O máximo que pode ser colocado em assuntos gerais, olha, eu solicito, um condômino, solicito que na próxima assembleia ordinária conste na convocação a votação deste tema. E aí, lógico, o síndico, na ocasião, já que foi pedido por um condômino, ele vai colocar aquilo na próxima assembleia. E o que pode também ser votado devido à situação, à emergência daquele assunto. Então, vamos colocar que a gente vai chamar daqui 2 meses uma assembleia extraordinária para votar, decidir este assunto. Isso também pode ser colocado em assuntos gerais. Então, o síndico deixou passar uma coisa importante, aonde não está ali na convocação, não vai poder ser votado nesta assembleia. No assuntos gerais, vocês podem colocar, é um assunto importante, é um assunto que tem que ser tratado, então daqui 2 meses nós vamos chamar uma assembleia para tratar deste assunto. Então o síndico já sai de lá com uma responsabilidade, aonde dali 2 meses ele tem que estar com uma nova assembleia ali para tratar daquele assunto específico. Mas a minha opinião específica, Fabi, é que as pessoas não sabem lidar com assuntos gerais. Não sabe. Então é muito complicado. A gente sempre que coloca assuntos gerais, a pessoa acha que eu posso falar de qualquer coisa. Tá? É o que eu falei, então, né? A pessoa diz assim, eu não vou tratar disso porque eu vou chegar lá e vou falar. Mas se você colocou a prerrogativa de assuntos gerais, na hora você não consegue explicar isso. Eu também não sou muito aprovado, não sou muito adepto aos assuntos gerais. O que eu gosto mais de fazer é o seguinte: eu faço uma reunião prévia com os condôminos, um plantão de dúvidas, tá? Que os condôminos chegam lá, então eu tento responder isso da melhor maneira, eu tento filtrar e se for o caso, eu encaixo isso na pauta. Até porque se você vê que é uma solicitação de muitos... Eu já encaixo isso na pauta. Agora, assuntos gerais, gente, é o que eu falo, é tudo que uma assembleia precisa para mudar de assembleia para uma rave. Porque aí isso é interessante, é o que ele falou, uma boa dica do Renato é isso. Então você síndico, mesmo o síndico orgânico, ele pode fazer isso. Gente, olha, nossa assembleia ordinária é todo mês de julho. Então, quando for lá para final de maio, começo de junho,
Você se coloca à disposição de quais assuntos querem tratar na Assembleia. E aí também, é o que ele falou, o síndico vai filtrar. Também não adianta trazer apenas porque o Renato quer tratar daquele assunto. Mas aquele assunto não é interessante para a coletividade. Né? O síndico não é uma pessoa que trata de um direito singular. Né? Nós trazemos sempre para a pauta assuntos plurais. Que é para a coletividade, para aquele núcleo. Né, outra coisa importante que ele falou, principalmente, que aí esse não pode ser votado jamais realmente numa Assembleia, e não pode ser tratado em assuntos gerais, é quando você vai lidar com o dinheiro do condomínio, ou seja, com a arrecadação do condomínio. Previsão orçamentária. Não pode, porque você não pode criar um fundo, um adicional. Qualquer coisa que vocês queiram criar no seu condomínio tem que estar com um item específico naquela convocação. Perfeito. Porque é o que o Renato falou, às vezes condômina, tá lá falando que vai votar, tem alguns condomínios aqui na Baixada que a garagem é sorteada, porque há vagas boas, vagas ruins. Essa vai bastante gente, viu? Então, é isso que eu ia falar. Essa Assembleia é a campeã. Essa é, né? Só botar isso, você consegue até alterar quase convenção. Nossa Senhora, é muita gente. Então, assim, vamos dizer, um sorteio de vagas. Então, a Assembleia para sorteio de vagas. Só que eu sou condômino e não tenho carro. Não tenho carro, não tenho moto, não tenho bicicleta. Nem sei onde é a garagem do meu condomínio, porque eu entro e saio pela porta principal. O que acontece? Para mim não é interessante esse assunto, então eu não vou nessa Assembleia. Para que eu vou lá ficar discutindo qual vai ser a minha vaga, entrar em sorteio, ficar escolhendo vaga, se para mim eu não tenho nem esse interesse, né? Então para mim tanto faz se a minha vaga ficar a última lá onde tem 10 casas na minha frente ou se ficar a primeira na porta de saída. Então, só que aí eu não vou nessa Assembleia. Então vamos nesse exemplo. E aí resolvem votar a mudança da fachada. A mudança da fachada já me interessa. Por quê? Porque vai ter um aumento na minha taxa condominial, vai ter um aumento na distribuição, vai ter uma situação de contratação de empresa. Então, aí eu já estaria presente. Então, é isso que é o importante do edital de convocação. Você tem que estar ali para quê? Infelizmente, em condomínio, a gente sabe que as pessoas não têm tanta assim, atenção a uma Assembleia quanto deveria ter, né, sim, Renato? Infelizmente. Então, mas E depois as pessoas acabam reclamando. Mas a gente fala, olha, na sua ausência, infelizmente, vai tomar a decisão por você os presentes, né? Então, é importante essa moralização que a gente sempre faz, que a gente sempre aconselha. Gente, se interesse pelo seu condomínio, é o seu patrimônio. E o seu patrimônio é o que eu costumo falar, aquilo ali é vida, né? Porque tudo que a gente tem na vida é tempo. Então, nós temos a nossa vida com tempo, que a gente troca esse tempo trabalhando para conseguir dinheiro e comprar o seu bem. Então, aquele seu bem é vida, é a sua vida que está empregada ali. Se você não se interessar pela sua vida e deixar isso na decisão para os outros, você está deixando que as pessoas resolvam sobre a sua vida. E está tudo bem. Se é uma escolha sua, está tudo bem. Não pode reclamar depois. É proibido resmungar. Exatamente. Então, gente, a gente está chegando aí no nosso final do nosso podcast de hoje. É importante isso. Se você quer participar da vida do seu condomínio, vá na Assembleia. Antes da Assembleia, converse com o síndico, fale para ele, olha, é interessante, é importante a gente tratar esse tema, vamos trazer esse tema para a Assembleia. Participe ativamente. Se não participou ativamente, então você realmente tem que aceitar as decisões que foram daquela Assembleia. E não tem como você reclamar no ouvido do Renato depois, porque o Renato nada vai poder fazer, né, Renato? Exato. Só não jogue as suas frustrações com os seus comuns, né, com os seus vizinhos, em cima do síndico, pelo amor de Deus, gente. E da próxima vez, se atente ao que está na convocação da sua Assembleia, para você saber o que você vai poder falar
na hora lá da Assembleia, na hora que estiverem todos reunidos, tá bom? Perfeito. Então a gente vai encerrando hoje o nosso podcast. Tchau, gente, até o próximo. Tchau, tchau. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.